Que dificuldade teria alguém de reconhecer e de condenar que houve um ataque terrorista perpetrado pelo Hamas contra cidadãos civis inocentes? Quem teria dificuldade de dizer isso, usar as palavras como são para expressar a realidade? Parece que há um grupo que tem sim dificuldade em expressar o que aconteceu, a começar pela imprensa brasileira. Por exemplo, o Estadão, que chamou o ataque terrorista do Hamas de uma operação militar, ou a Folha de São Paulo, que os chama de combatentes do Hamas. Ainda o G1, que usa a expressão militantes palestinos, ou o Jornal Nacional, que fala de extremistas armados, um grupo de extremistas armados. Que dificuldade tem essas pessoas em chamar o Hamas de uma organização terrorista e dar o seu nome, Hamas. Enquanto a imprensa brasileira passa pano para os terroristas do Hamas, há uma linha que está sendo comentada por diversas autoridades de diversos países e que Lula da Silva escolheu seguir, que é a condenação da escalada. Veja a frase que Lula postou de que estamos dispostos a fazer todos os esforços para evitar a escalada da violência. Essa foi a manifestação não só do Brasil, mas de Cuba, da China e da própria ONU. Um discurso que parece ter sido combinado numa reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, chamada pelo Brasil, e uma reunião secreta, em que o povo brasileiro, apesar do seu governo sair daqui para participar da reunião, o povo brasileiro não sabe o que seus representantes disseram, o que propuseram, que acordos assinaram, qual foi a linha adotada pelo governo brasileiro e, afinal de contas, quem foi que impediu que a ONU condenasse as ações terroristas do Hamas. Saiu-se de lá apenas com um discurso ensaiado entre alguns membros. Repito, China, Cuba, Brasil e o próprio Conselho de Segurança falando em evitar a escalada, o que significa evitar que Israel responda aos ataques terroristas do Hamas. É isto que significa o discurso de evitar a escalada. Mas não é só essa a posição que líderes da esquerda levaram à rua. Também houve pessoas como Ortega, que disse ser solidário à causa palestina. Evo Morales, que condena o imperialismo do governo sionista de Israel, ou seja, o condenável aqui é Israel. Petro, presidente da Colômbia. Agora os neonazistas querem a destruição do povo, da liberdade e da cultura da Palestina e não de Israel. Ou seja, nazistas são os judeus que vão responder ao ataque palestino, escancarando uma posição, como aliás houve outros aqui no próprio Brasil. Lula já disse, né, os ataques terroristas foram sofridos por Israel. Ataques terroristas contra Israel, mas Lula se nega a dar o autor dos ataques. Não fala no nome do Hamas. Luciana Genro, do PSOL, apresenta aí a sua tese de que não se trata de outra coisa senão da resistência palestina. É o direito de resistir e de se levantar contra a opressão. E compara o que aconteceu. De novo, estupro, homicídio, tortura e sequestro. A resistência dos judeus contra o Holocausto no gueto de Varsóvia. Boulos, depois de espalharem suas fotos prestando solidariedade à Palestina, agora diz que isso se trata apenas, apesar das fotos serem verdadeiras, de ataques da direita contra ele. E equipara os dois lados. São mortos, vítimas civis, os israelenses e os palestinos. O PCO, para mostrar de verdade a que veio, faz praticamente uma ode ao Hamas. E Breno Altman, fundador da Opera Mundi, também culpando os israelenses pelo ataque que sofreram. Lamentavelmente, Celso Amorim, nosso ex-chanceler, também subscreve. Os governos israelenses geraram essa situação. Ou seja, nós temos claramente
duas posições. A esquerda super sincera, que culpa Israel pelo que aconteceu, e a esquerda que combinou um discurso de ir contra a escalada, evitar a reação de Israel, porque, ao fim e ao cabo, pretende perenizar a situação de ataque que Israel sofre. Aí você vê uma notícia do Hamas parabenizando Lula pela eleição no Brasil. E Lula com essa dificuldade de citar o Hamas na sua nota contra o terrorismo. É a dificuldade que a esquerda tem de desvincular Israel, a existência do Estado de Israel, dos interesses americanos no Oriente Médio e, portanto, é o anti-americanismo que guia um pouco dessa raiva que a esquerda tem do Estado de Israel. Mas há um sentido mais profundo ainda. Um ódio ao Ocidente de parte da esquerda. O Ocidente com suas, talvez, três maiores características. São democracias liberais, com economias de mercado e uma moralidade judaico-cristã. O Ocidente é herdeiro de um código moral judaico-cristão, sim, com origem na religião, mas que é muito mais do que uma tradição religiosa. É uma base moral que sustenta o Ocidente. A esquerda detesta estes três aspectos. Ela detesta a democracia liberal, ela detesta a economia de mercado e ela faz todo o possível para atacar a moralidade judaico-cristã. E é por isso que tudo que vai contra a moralidade judaico-cristã interessa à esquerda. Não se trata de defender um Estado livre como o da Palestina, porque tudo que a Palestina não seria é um Estado livre, um Estado democrático. Se trata de atacar o Ocidente. E é importante entender as origens deste conflito entre Israel e os árabes no Oriente Médio. E assistam, recomendo muito, o vídeo da Brasil Paralelo essa semana aqui no YouTube da Brasil Paralelo, apresentado por Felipe Valerim, falando sobre a origem desse conflito. Me acompanhe nessa investigação. Vamos juntos entender por que o local sagrado para as três maiores religiões do planeta se tornou um barril de pólvora e como a confusão alimentada por radicais dos dois lados tem deixado a solução deste conflito cada vez mais distante. Você sabe por que árabes e judeus vivem em guerra? Mas o que é que isso diz, ao fim e ao cabo, sobre a esquerda? A esquerda que diz ser feminista e defender as mulheres, a esquerda que diz que defende a comunidade LGBT, a esquerda que diz ser a favor de um Estado laico e a esquerda que diz incorporar os valores da democracia, o que tudo isso diz sobre eles? São feministas que, ao ver imagens de estupros de mulheres cujos cadáveres são arrastados pelos cabelos nas ruas de Israel, levantam a voz em defesa do Hamas, do grupo que atacou estas mulheres. São defensores da comunidade LGBT que defendem a criação de um Estado palestino no qual seria crime ser homossexual. Basta ver o homicídio realizado, a execução de Mahmoud Ishtiwi, que era um comandante homossexual das forças palestinas. Basta ver que Israel é o único país da região em que você pode frequentar uma parada gay sem qualquer receio e qualquer problema. A esquerda, que diz defender o Estado laico e que afasta qualquer argumento no debate político brasileiro, quando enxerga que ele pode ter uma origem religiosa. Não valem os argumentos de origem religiosa, mas que apoia a criação de um Estado que seria teocrático e apoia um grupo que, em nome de Alá, ataca civis inocentes. E a esquerda, que se diz democrata e defensora da democracia, mas não está preocupada em defender a única democracia da região, um país cercado de teocracias autoritárias, que é livre e aberto. Ora, a esquerda, entre a coerência e a conveniência, fica com a conveniência.
A esquerda mostra que só é humanista na hora de pedir voto. Quero voto das mulheres, quero voto da comunidade LGBT. Diz representar um Estado laico, mas é na hora da campanha. Porque é na hora da crise que os verdadeiros valores aparecem. É na hora da dificuldade que você mostra quem você é. Se você defende estas comunidades, você não as abandona no momento de crise. O que a esquerda fez foi jogar todo o seu discurso no lixo para aproveitar mais uma oportunidade de se colocar contra a civilização ocidental. E o que tudo isso nos diz sobre a esquerda é que ela é capaz de desumanizar as vítimas e de desfigurar a sua característica de civis inocentes, porque isto é interessante para a sua causa. E isto que a esquerda faz com as vítimas de estupro, homicídio, tortura e sequestro em Israel, ela parece que faria aqui também, se fosse necessário, para ter o poder. Eu e você seríamos desumanizados e seríamos descaracterizados como civis inocentes, se isso interessasse ao projeto de poder da esquerda.